Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz, que bom sair com você mais uma vez. E hoje eu quero falar nesse vídeo super abençoado, algo muito impactante. Sabe o que eu quero dizer para você? Nesse vídeo hoje, não foque multiplicação de células. Escreve aí, é isso mesmo. Não foque multiplicação de células. Talvez você esteja perguntando aí, nossa, se a nossa igreja é em células, estamos trabalhando em células, os nossos projetos são em células, como é que eu não vou focar multiplicação de células se o propósito é crescer através das células? Bom, eu vou te explicar. Na verdade, você não deve focar na multiplicação das células, porque você deve focar na multiplicação de líderes. Isso daí é um grande segredo. Você não deve focar na multiplicação das células, porque você deve focar na multiplicação de novos líderes. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo de número 2, olha, grande é a seara e poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Ele diz, rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Se você observar, querido, muitos hoje estão cometendo o erro de focar em células e aí estão multiplicando células, estão tendo mais pessoas, mas estão tendo poucos líderes. Deixa eu falar o que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás, nós estávamos muito focados. Multiplicação, nosso alvo 300 células, multiplicar célula, multiplicar célula. Esse era o nosso foco principal. E o que aconteceu? Nós multiplicamos células. Muitas células foram multiplicadas. Só que isso me trouxe seríssimos problemas. Porque ao invés de eu pensar e focar em multiplicar líder, eu foquei em multiplicar células. Isso foi gerando células que elas multiplicaram sem ter líderes preparados para assumir essas células. Ou seja, eu multiplicava a célula, mas não multiplicava líderes. Resultado, células eram abertas com líderes despreparados e depois de 7 meses, depois 8 meses, 1 ano, o que acontecia com muitas células? Começava a fechar, começava a ter que juntar uma célula com a outra, porque eu, ao invés de focar multiplicação de líderes, eu foquei multiplicação de células. Olha outro problema que aconteceu comigo, que eu experimentei por focar a multiplicação de células. Pessoas, elas estavam liderando células não porque sentiam-se chamada de Deus e porque queriam. Elas estavam liderando células porque em algum momento, de alguma maneira, elas foram forçadas. Foram pressionadas. É tipo um supervisor, um líder que estava, não, tem que bater a meta, tem que multiplicar a célula, e acabava meio que forçando. O cara sentia pressionado para não entristecer o supervisor, para não entristecer o pastor, o líder. O que o cara fazia? Ah, tá bom, eu vou liderar uma célula. Mas no fundo esse cara não queria. Ele ia liderar uma célula de maneira forçada. E tudo que é forçado não dá certo. Pode escrever o que eu estou falando aí. Tudo aquilo que é forçado não dá certo. Em algum momento, esse cara passava uma luta, esse cara passava por uma dificuldade, passava por uma pressão, e o que fazia? Fecha a célula. Outra coisa que aconteceu em focar essa multiplicação só de células. As pessoas que estavam liderando em uma célula, porque estava naquela pressão de multiplicar, elas acabavam assumindo responsabilidade de liderar mais de uma célula. Então, eu tinha líderes que estavam liderando, às vezes, 3 e 4 células, 3 e até mesmo 4 células na semana. Por quê? O foco era a multiplicação de célula. O cara queria multiplicar, ver a sua área crescer, ver seu setor crescer, ver a igreja crescer, tem que chegar ao número, ao alvo das células. E aí o cara chegava a liderar 3 e 4 células na semana. Com isso,
o cara não tinha tempo para buscar Deus direito, não tinha tempo para poder cuidar da sua família, não tinha tempo para ele poder ser cuidado, e aí em algum momento o cara estressava demais, ou exercia a liderança da célula de uma maneira desleixada, ou em algum momento entregava tudo. E aí o que acontecia? Fechavam-se as células porque os líderes estavam completamente desgastados. Agora olha só que tristeza e como é horrível. Talvez você esteja se identificando e entendendo muito bem o que eu estou falando, porque eu vejo muitas igrejas no Brasil que também cometeram esse erro. Só que dá tempo para a gente consertar, viu, querido? Dá tempo para a gente consertar. O que acontece? Quando você tem que fechar uma célula por causa disso, quando tem que reagrupar pessoas, todo mundo fica desanimado, as pessoas ficam frustradas, o líder que estava na frente, ele fica frustrado e ele começa a, talvez, não tá tão motivado, porque ele acha que o problema foi ele, que o erro foi ele, e aí esse cara possivelmente não vai assumir uma liderança de uma célula novamente, ou se ele assumir, ele vai assumir cheio de medo. Resultado, isso acaba travando o crescimento da igreja, o crescimento das células de maneira saudável. O que nós devemos fazer então? Campeão, anota aí. É preciso colocar o foco principal na formação de líderes. É preciso colocar o foco principal na formação de líder. Por quê? Se você tem um líder saudável, você tem uma célula saudável. Se você tem um líder saudável com uma célula saudável, automaticamente, de maneira natural, o que vai acontecer com essa célula? Fala para mim. Essa célula vai multiplicar. Célula saudável, ela multiplica naturalmente, ela se reproduz naturalmente. Então vou dar uma dica para você. É claro, você vai aí seguir de acordo com aquilo que é a sua realidade na igreja. Eu estou colocando agora não mais um alvo de células, mas um alvo de líderes preparados por semestre. Então eu tenho líderes, um alvo de líderes no primeiro semestre, que eu quero ter esses líderes preparados, e um alvo de líderes no segundo semestre, e tem um alvo de líderes no total do ano. E aí vamos trabalhar para formar líderes. A célula vai ser uma consequência dos líderes que vão ser formados. Beleza pura? Olha, escreve aí o que eu estou falando aqui, isso vai te ajudar, viu? Não foque principalmente na multiplicação das células. Foque principalmente na multiplicação de líderes. Isso vai te ajudar muito. As células, elas vão multiplicar, vai ser uma consequência dos líderes novos que estão sendo formados. Beleza pura? Olha, fica ligado porque eu vou soltar aí alguns treinamentos agora no finalzinho do mês de janeiro, mês de fevereiro, que vão abençoar demais a sua vida. Você quer ser notificado desse treinamento? Se inscreve na minha lista que está aí, aqui embaixo do canal do YouTube tem um lugar para você se inscrever, você coloca o seu e-mail e aí quando eu tiver com o treinamento pronto, eu vou enviar para você. Outra coisa, se inscreve aqui no nosso canal, faça parte dessa comunidade de líderes que está revolucionando esse Brasil. Vai ser um prazer. Toda vez que colocar um vídeo, se você ser notificado, poder ser notificado para assistir o vídeo de primeira mão. Beleza? Um grande beijo no seu coração, Deus te abençoe muito, você é um líder de sucesso e vai arrebentar a boca do balão. Deus te abençoe.